Desaprendi a ouvir o som da tua boca eterno, que segurar no que eu fiz. Me revirei no passado, não sei cantar. Eu tô aqui hoje com o Marcos Almeida, que acabou de fazer um show, um culto maravilhoso aqui na ICG. Foi um momento show ou culto? O que foi isso? Foram as duas coisas ao mesmo tempo, porque eu consegui cultuar e admirar ao mesmo tempo. Olha aí, hein? Foi muito... Eu me diverti. É. Recriar, né? Como diz o apóstolo eu tive Paulo. uma recreação maravilhosa. Porque eu sei estar convosco para recriar. Foi uma recreação muito boa hoje. Que bênção. É interessante, porque eu falo muito sobre isso, sobre como a gente deve entender a graça comum, que é essa graça dos dons, de que todo mundo tem esse dom, que tem a musicalidade e tal. Mas ao mesmo tempo que eu via você tocando, eu falava assim, rapaz, como esse menino sabe tocar bem nesse instrumento? Olha só, olha, acabando com isso, olha, tirando os melhores notas e como ele conhece a própria voz, muito lindo. Eu acho que isso glorifica muito a Deus. Amém. E eu queria que você falasse um pouco quem é o Marcos Almeida. Cara, Marcos Almeida sou eu, né? Prazer. Onde você nasceu? A identidade, antes de ser uma tarefa, ela é uma dádiva, né? Então, por mais que a gente tá nesse percurso descobrindo, né, e sendo, né, nunca né, porque quem é só Deus, né, que é um absoluto e não precisa desenvolver, não precisa, ele é. Nós somos um sendo, né? Sim. Nós estamos indo, muito desenvolvendo. Bom. Então, eu acho que é essa mistura de dádiva com tarefa, né? Então tem essa mesma essência de um Marcos que estava lá na barriga da minha mãe, hoje se desenvolvendo, né, tentando se tornar mais plena. Então eu acho que é isso. Tem a ver com aquilo que eu faço, tem a ver com aquilo que eu penso, como que eu entrego esses dons, como que eu administro o tempo. Então é uma conversa infinita e não sei se o pessoal ia estar ali, né? Mas assim, o básico, né? Eu tenho 35 anos, nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje moro em São Paulo, depois de passar uma temporada no Espírito Santo, na cidade de Vila Velha, onde eu conheci a minha esposa, Débora. E lá fiquei, me casei com ela. E lá os nossos 2 filhos nasceram, né? O Joaquim primeiro, depois a Isabel, obrigado. E aí nos mudamos agora para São Paulo. Desde 2007 estou ali com os meninos do Palavra Antiga, né? Agora numa nova formação, eu e Felipe, mais 3 amigos. E estamos de volta na estrada, fizemos 16 shows esse ano, com gravação de DVD no 17º. Bom. E tem o trabalho solo também, essas visitas às igrejas amigas, né? Eu tive esse privilégio de conhecer lá em casa, então foi muito legal isso, né? Foi uma alegria para mim. De poder conectar dentro de uma relação, né? Que para mim é o que faz toda a diferença quando se trata de pensar esse ponto de partida que é a igreja, né? Porque a igreja, ela não é um fim em si mesma, né? Ela é o vestiário de um campo de futebol, né? Onde a gente reúne ali para receber as instruções e voltar para o jogo, né? Ter te conhecido lá em casa, assim, né? E poder estar aqui hoje nesse vestiário aqui de Campo Grande é muito especial, né? Todas as composições são suas? Que eu toquei hoje são, mas às vezes eu toco alguma, tipo assim, quando eu tô na igreja eu toco um hino, né? Toco Segura na Mão de Deus. Não, eu toco muito aquele hino Porque Ele Vive, né? Sei, muito bom, lindo. Eu tô precisando aprender mais umas músicas assim, né? Tem um menino lá de São Paulo, que é muito querido, fez uma música agora, Meu lugar é aqui, aos teus pés, tudo que tenho é teu.
Tudo que tem. Ele toca lá no Dunamis, lá o pessoal do Theo. E aí o Pedro, ele fez essa música, eu gostei muito dela. Acho que é a Zoe que toca, né, no disco dela. Mas hoje eu toquei, são todas minhas. Todas do Palavra, do Palavra Antiga também. São composições minhas. Que bom. Eu queria que isso pudesse ser repassado por imposição de mãos. mas não vai ser dessa vez, né? E de onde que veio esse estilo? Porque o teu estilo é muito... É teu, é único. Quando você canta, a gente sabe que é você. Quando você toca, a gente sabe que é você. E como que foi formado esse arcabouço musical dentro de você? Cara, então, eu não nasci na igreja, assim, né? A minha formação, assim, religiosa, né, vamos colocar assim, ela é bem misturada. Então, meus pais, até aos 13 anos, quando eu tinha 13 anos, eles eram de uma religião chamada Testemunho de Jeová. E lá, eles tratavam essa coisa da música diferente de como os evangélicos tratam, né? Pelo menos uma parte dos evangélicos, né? De que só pode ouvir música da igreja, né? Música gospel. Sim. Então, assim, a gente não tinha essa divisão, a gente ouvia música boa. Então, meu pai tocava violão, então ele que me ensinou os primeiros acordes. Aí minha mãe gostava muito de ouvir música internacional, então Antena 1. Então, minha mãe Antena 1, meu pai música brasileira, e aí foi essa mistura. Então, aos 13, quando eu comecei a tocar mesmo, e foi a época que os meus pais se separaram, por isso que a gente acabou ficando meio sem precisar ir em nenhuma igreja e tal, não sei o quê. Aí dos 13 aos 16, eu tocando e tal, já montei uma banda na escola, então a gente tocava Legião Urbana, Raimundos, tudo que rolava de rock na época. Do Rodolfo hoje? Hoje eu sou Você amigo fala dele. pra ele que você tocava? Pois é, cara. Ele fala assim, meu Deus, por que você fazia isso? Mas quem não tocava, né, naquela época, né, no recreio, assim, na escola. Então acho que foi isso. Aí depois, quando eu encontrei a igreja evangélica, aos 16 anos, que é uma história muito linda, eu logo já caí no louvor. Legal. Né? E era legal porque eu tocava de tudo, e um cara fominha, né? Na música, eu tocava no culto das senhoras, no culto dos jovens, no culto... Tudo que tinha lá música, eu tava lá tocando. Você sempre foi multi-instrumentista? Aí foi lá que eu comecei a aprender baixo, aí comecei a aprender teclado. E aí a gente cai nessa coisa de que a igreja é, de fato, a maior escola de música que o Brasil já teve, né? Então, assim, você pega todos esses programas de auditório, de festival, não sei o quê, de The Voice, Ídolos, blá blá blá, de onde que vem a maioria dos cantores? Da igreja. Né? Maioria absoluta. Então, nós assim, somos muito ecléticos também exatamente. nos ritmos. Então a gente toca de tudo, de forró a rock inglês ou irlandês, depende se o David Keelan entrou na sua história. Ele trouxe um pouquinho do YouTube pra gente. Do YouTube, né? Aquelas guitarras com delay e tudo, né? Então eu acho que é isso, essa coisa. E aí, assim, lógico, quando eu conheci a música do David, do Cirilo e tal, eu começava a cantar igual eles, assim, né? É engraçado, né? Você tem aquela fase que você está se descobrindo. Mas eu acho que eu fui descobrir um pouco mesmo, assim, a minha identidade na faculdade, né? Então, 2003, assim, 2002, eu entrei para a UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, e lá eu tive uma professora, Denise, que ela me ensinou a aceitar a minha voz, assim. Porque você nunca acha que sua voz é boa, assim. Até você hoje, também pensa isso? Até hoje eu não gosto tanto de me ouvir, assim, de ficar, né, ouvindo, assim. Eu ouço lá quando tem que gravar. Você sofre com áudio de WhatsApp também? Porque, rapaz, é tão terrível. Me ouvir, misericórdia. Ouvir lá, pelo amor de Deus, né? Então, assim, aí ela ficava assim, achando minha voz, né? Ela fazia aqueles exercícios. Aí eu ficava, eu fazia um beição assim, né? Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, não faz isso não, faz normal. Aí eu falei, não, mas tá feio. Eu falei, não, essa é só a voz, ela é muito bonita. Aí eu comecei a acreditar nela e cantar assim,
do meu jeito, assim, né? E eu acho que a composição me ajudou a afirmar mais isso. Sim. Porque você cantar, o compositor tem isso. Você cantar uma música de um outro é legal, mas sempre falta dizer alguma coisa. Sim. Sim. Aí você vai lá e cria a sua música, entendeu? Aí é perfeito. Para expressar aquele sentimento que você tem. É. Então começou com Esperar e Caminhar, depois Casa. Nas primeiras composições que eu enxerguei assim, um caminho que tinha uma conexão maior com o meu coração, assim, com aquilo que eu queria expressar, o jeito de cantar, as frases. Você começou né? com Esperar e Caminhar. Esperar e Caminhar. Muito bom. Aí antes eu tinha feito um monte de música, assim, desde os 13 anos, mas é aquela coisa da obra-prima, né? Tem gente que acha que a obra-prima é a obra máxima. Não, a obra-prima é a primeira obra, né? Que é aquela que você acha assim, não, esse aí é o meu caminho. Entendi. Entendeu? Aí eu gostei. Tinha umas coisas meio de Beatles, meio Brasil também e tal. E aí veio Casa, veio Deus Onde Estás, e foi indo, né? Pensei, e foi embora, assim. Muito bom. Estou achando ainda a melhor forma. Eu acho que a gente passaria a noite inteira conversando, porque o assunto é muito bom, né? Mas para nós irmos para o encerramento, como que está sendo o Eu Sarau e essa relação do cristianismo e cultura, e também falando um pouco de como as suas músicas de alguma forma evangelizam as pessoas, porque apresentam um cristianismo acessível. Não é um cristianismo religioso, é o cristianismo de um Deus que fala com o homem. Então, eu gosto de pensar assim naquelas 3 palavrinhas, né? Deus é amor, não, né? 3 palavrinhas só. Não, é a cristianismo, cristandade, e tem uma que não tem em português, mas que a gente poderia chamar de cristianidade, né? Então, cristianismo tem a ver com a história de tudo que aconteceu depois de Cristo, né? As instituições foram surgindo, a história, né? E tem a cristandade, que seria as denominações, aqueles complexos de doutrinas, né? Então você tem uma vertente católica, outra ortodoxa russa, grega, síria. Você tem o protestantismo com seus milhares de ramificações. Então isso seria cristandade, né? Mas tem algo que é a cristianidade, que é o assunto a respeito do qual o Stott escreveu, o C.S. Lewis escreveu. Eles nunca escreveram o cristianismo puro e simples. Ele escreveu, no caso do C.S. Lewis, né? Ele escreveu cristianidade, né? Pura e simples. O centro era Cristo mesmo. E a experiência que você tem com Cristo. Com Cristo. Sim. Não tem a ver com uma denominação, não tem a ver com uma religião com cristã. os dogmas da igreja. Com um conjunto de regras, de dogmas, o que pode, o que não pode, mas de uma vivência, né? Sim. Então eu acho que nas canções que eu escrevo, eu me preocupo menos com apresentar uma religião para as pessoas e mais em mostrar como é que um cristão que aceitou Jesus vive. Entendeu? Então, o teu relacionamento com Cristo nas suas músicas. Exatamente. E como que esse cristão se porta no mundo. Então hoje está muito em voga a expressão meu lugar de fala, né? Então meu lugar de fala é essa relação com Deus que se revela em Cristo Jesus. Sim. Dentro de uma comunidade de fé e dentro de uma sociedade plural, né? Onde tem gay, tem lésbica, tem travesti, tem gente sofrendo, gente pobre, gente tem refugiado, tem, sei lá, trilhões de histórias ao meu redor. Então, como é que um cristão experimenta essa vida tão dramática, tão confusa, tão cheio de contraditórios, né? E eu acho que isso perpassa pelas minhas canções, né? Porque eu estou falando do amor, mas eu estou falando do amor em relação ao Joaquim e Isabel, em relação a Débora, em relação a Deus. Eu estou falando
em Deus Onde Estás, desse ambiente que eu vi um menino que estava sem roupa, um menino que estava abandonado, uma igreja que perdeu esse sinal, essa expressão profética. Então é essa mistura, né, de denúncia e anúncio, né? Porque todo anúncio é uma denúncia, né? Sim. Então, quando você fala de cristianismo e cultura, é legal pensar nessa proposta de como que é que um cristão vive, cara. Se você pudesse cantar a vida de um crente, Sim. Né, como é que você cantaria? Entendi. Né? Não tem a ver só com um anúncio de uma mensagem que está dentro de um livro, mas o que esse livro causou nessa pessoa que leu o livro, né? Então é uma música de segunda-feira, é uma música de terça-feira, é uma música depois do culto. Né? Muito bom. Por muito aí. bom. E o sarau é isso, o sarau vem de serão, né? Vem de fazer cera, de bater papo, igual a gente está aqui, e onde os amigos se reuniam em casa para cantar, para declamar poesia, para dançar, para contar causos, né? Ia comendo uma carne, ia trocando uma ideia, e compartilhando um livro, uma literatura. E eu resolvi, então, coletar algumas influências, né, na minha caminhada e levar isso para os teatros. Então, o sarau, ele é um milagre, né? Porque ele aconteceu em teatros apenas, né? Foram 3 anos, desde 2015, que a gente está circulando, vendendo ingressos. Né? Foram mais de 20 mil ingressos vendidos, só em teatros. E mostrando essa brasilidade aí. Então, assim, eu canto Louva a Deus de Abraão, Isaac e Jacó, depois eu canto Branca, que eu fiz para Débora, canto a música que eu fiz para o Joaquim, para Isabel, canto sobre a minha cidade, e tudo isso transpira, né, a nossa espiritualidade, porque, como diz a Adélia Prado, a espiritualidade e a arte são 2 braços de um mesmo rio. Sim. Né? Caminham juntos, né? Sim. A expressão, o desejo do transcendente, o desejo por Deus, o desejo de estar junto com Deus, tá ali junto também com a expressão artística. Eu acho que falta um pouco mais disso naquilo que a gente vive como cristãos hoje, na produção de música. A maioria, né, das músicas feitas são congregacionais, e eu não acho isso ruim, mas eu acho que nós precisamos de mais marcos entre nós, produzindo músicas que nos façam refletir. E não só cantar em um culto, mas fazer da nossa vida um culto prestado a Deus constantemente, seja lá onde nós estejamos. Porque eu acho que o culto não é só o ajuntamento, mas é a vida depois de um encontro com Cristo. Então, depois que Cristo te encontra, tua vida passa a ser um culto, porque você constantemente quer prestar louvor, adoração, graças. E eu acho que a gente precisa mais disso. Mais pessoas cantando a experiência. Vamos lá, eu estou tentando compartilhar essas vivências, né? Estou aqui disponível para quem está assistindo a gente, né? Para a gente conversar, né? Manda e-mail. Eu quero, de alguma forma, contribuir com esses jovens artistas, né? Eu estou com 35 anos, então tem uma turma de 20 anos que está chegando, que está querendo compor, está querendo fazer, já está fazendo. Então, eu estou disponível, né? O que vocês precisarem de mim, para a gente conversar, para trocar ideia. Obrigado. Manda e-mail. A gente fez também um curso, né, que chama Arte e Espiritualidade, onde a gente fala mais profundamente desse assunto. A gênesis, né, desse pensamento, por que a gente chegou nessas conclusões. Existe uma tradição cristã que trabalha a arte e espiritualidade assim, né? Então tem esse curso que está disponível aí online, e tem também os cafés, né, da vida, que a gente pode sentar e trocar uma ideia. Ótimo, muito bom. Para nós encerrarmos, para você, o que é ser relevante?
Ser relevante é não desejar ser mais do que você foi chamado para ser e nem ser menos. Ser humilde, né? Ser do tamanho que Deus te fez, né? Porque às vezes o desejo de ser relevante vira uma busca insana e adoecedora, né? De você ser um fake, Sim. né? De você ser uma coisa que não tem nada a ver com sua história, não tem nada a ver com o seu DNA. Sim. De você querer aparecer ao invés de ser, né? Eu também penso isso. A chamada de para sermos relevantes tá ligado muito à autenticidade. Autenticidade, se descobrir, se reconectar. Acho que ser relevante é isso. Primeiro, você se reconectar com a sua história, entendeu? Que você tem um nome, sobrenome, tem um pai, tem uma mãe, tem uma origem, tem um momento que Deus te chama, né? Lá no meio da sua família e tal, mas ele chama esse cara mesmo aí para ir destacando as coisas que precisam ser destacadas, mudar aquilo que precisa ser mudado, mas existe uma voz ali que é sua. Então acho que quanto mais reconectado com a sua história, mais relevante você se torna. O Eugene Peterson faleceu esses dias, né? E circulou um vídeo muito emocionante, onde ele já velhinho, chegaram para ele e falaram assim, numa entrevista, num documentário, o que você gostaria de fazer mais assim na vida? Assim? Ele, não tenho nenhuma ambição, eu fiz tudo que eu tinha que fazer. E existe alguma coisa que o senhor se arrepende, assim? A pergunta é implícita, né? Porque só aparece a resposta dele. Ele fala, não, eu não tenho nada assim que eu... Porque eu tive a graça de ser Eugênio. Eu nunca fui outra pessoa. Eu sempre fui eu. E isso me deixa muito feliz. Isso é muito bom. Então, eu acho que isso é ser muito relevante, sabe? No momento onde a gente vive uma alteração psicológica mesmo, assim, na sociedade, onde a gente tenta aparecer, né? A gente tenta postar sempre aquela foto legal no Instagram, a gente sempre tenta criar uma imagem idealizada, né? Daquilo que a gente poderia ser. A gente vive uma crise de identidade. Então, relevante e relevância tem a ver com autenticidade, identidade, contentamento, humildade. Acho que é por aí. Joia. Eu penso da mesma forma. Tamo junto. Obrigado. Foi muito bom ter você aqui conosco. Obrigado pela entrevista. Valeu, gente. Deus abençoe você e toda a sua família linda. Muito obrigado. Valeu, valeu. Até mais, gente. A me dizer, ser